Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde. Em mais uma quarta-feira, hoje temos mais 3 perguntas muito interessantes para conversarmos e responder. Antes de iniciar, já peço para que vocês deixem aqui embaixo nos comentários as suas perguntas e colocações para que a gente tenha novos temas no próximo Hélio Responde. Então vamos agora iniciar com a pergunta de Elvis Cunha. Ele diz o seguinte: da mesma forma que espírito das trevas usam nossas energias negativas, os espíritos da luz também usam e ampliam nossas energias positivas? Com certeza isso acontece. Eu só colocaria aqui, por uma questão de percepção e de nomenclaturas também, não a energias negativas e positivas, mas uma energia um pouco mais densa ou uma energia mais sutil. Não quero dizer que as energias densas sejam negativas. Não, elas podem nos propiciar muitas ações positivas. Um exemplo de energia densa que pode causar algo positivo, por exemplo, a raiva. A raiva é uma energia densa que está muito ligado até mesmo à ignorância, mas ela traz consigo um potencial de motivação. Quando eu estou com raiva, algumas pessoas podem estar tendendo a se levantar, ir lá e agredir alguém. Mas veja que a raiva traz esse potencial de motivação, de nos tirar da inércia, nos colocar em movimento. Claro que a gente pode utilizar a inteligência e dar um outro destino para essa energia densa, Usar essa motivação que a raiva nos trouxe, mas com inteligência usar ela de uma forma adequada, para não agredir ninguém e fazer algo produtivo. Mas dentro da pergunta agora, sim, de fato isso acontece. Um exemplo é a nossa meditação mundial. O que é a meditação mundial que nós fazemos todas as segundas-feiras às 8 horas visa na nossa emanação de paz pelo mundo? Justamente isso, para que a gente nos alinhe e emane energias astrais salutares e positivas para que justamente os nossos amigos e mentores espirituais coletem essas nossas emanações e distribuam depois para muitos lugares, sejam para resolver conflitos sociais, conflitos pessoais que vão interferir em grandes decisões, até mesmo planetária, por que não? O Baba já mostrou diversas vezes aqui aquela cartinha que os nossos amigos espirituais nos deixaram na meditação mundial dizendo o que serve e qual é o intuito da meditação mundial, E é justamente esse, utilizar as nossas energias para alavancar o processo de bem no mundo. E claro que eles ampliam também as nossas energias, porque quando nós estamos bem, eles conseguem se aproximar e só pelo fato de eles estarem próximos, nós sentimos toda a energia benevolente provindo deles e o nosso coração se enche mais e mais de paz. E isso faz com que amplie e ao mesmo tempo faz com que a gente emane mais e vira uma bola de neve positiva, dizendo que a gente tem capaz de emanar e eles são capazes de receber e vão distribuir para ajudar o crescimento exponencial da luz no planeta. E a gente já viu, o Pava nos disse na meditação mundial de segunda-feira que nós estávamos em 3.8, mas esse número tende a aumentar se nós aumentarmos as nossas emanações de paz e se, claro, tivermos uma atitude também de paz no mundo. A Vanessa Xavier traz o seguinte: oi Hélio, gostaria de saber se a prática de jejum prolongado ajuda no crescimento espiritual. Outra pergunta, o que você tem a dizer sobre o sun gazing? Então vamos por partes, Ajuda sim, claro que o que mais ajuda no nosso crescimento espiritual é o amor, Quando nós nos permeamos de amor e as nossas atitudes são compassivas e amorosas, esta é a melhor forma de alavancarmos o nosso crescimento espiritual. Mas quando nós estamos nesse caminho, as práticas de jejum, elas trazem muitos elementos que impulsionam muitas vezes esse nosso crescimento espiritual, por algumas razões. Pelo fato de termos também autoconhecimento, porque quando a nossa energia não está vinculada ao plano físico, nós temos mais energia para colocar nas práticas espirituais e nos outros planos, os planos mentais e planos espirituais. Se nós não temos uma alimentação, a energia não fica tão pegada no corpo físico. Então nós temos essa mesma energia, uma capacidade maior de energia de colocar e focar
nas questões espirituais, de mergulho, de autoconhecimento do nosso inconsciente, a gente pode perceber isso com mais facilidade. Eu, nas minhas práticas de jejum, nunca fiz jejuns extremamente grandes, mas já fiz de 3 dias e já senti muito essa questão, que a gente fica mais perceptivo às questões do subconsciente e conseguimos olhar com mais clareza para algumas outras percepções espirituais. E percebi também na minha experiência, e vejo que outros amigos que tiveram e têm esse tipo de prática mais frequentemente, trabalha muito também o aspecto de autodomínio, um domínio principalmente da mente. Quando nós não comemos, nos colocamos voluntariamente em jejum, existe a tendência da mente vir com aqueles questionamentos de que não vai dar, que eu vou passar fome, que vai ser muito difícil e que eu tenho que desistir porque ela vai começar a largar estímulos que vai dar realmente a sensação de fome. E aí vem nós tomarmos as rédeas da nossa própria mente, porque conscientemente a gente sabe que se nós ficarmos ali num jejum, claro, não muito extenso, e se fizermos de forma adequada, entrarmos com responsabilidade, não vai ter grandes prejuízos para o nosso corpo, a nossa saúde, e muitas vezes é alavancada com estes jejuns, né? E então nos traz também esse aspecto de ter um domínio da nossa mente e perceber que nós não somos os pensamentos, que os pensamentos muitas vezes são destrutivos e querem mais nos tirar do centro do que nos colocar no centro. Traz muito forte também esse aspecto de autodomínio, de conhecimento de como a mente funciona, e percebendo como ela funciona de modo negativo, a gente pode estar em cima dela, montada nela com as rédeas, né, como se fosse num cavalo, e aí conseguimos direcionar ela de uma forma mais produtiva para o nosso crescimento espiritual. E ainda tu pergunta sobre o sun gazing. Eu gosto muito, né? O sun gazing é aquela prática de alimentar-nos do sol, de olhar para o sol e absorver as suas energias, principalmente no amanhecer ou no entardecer, que é aqueles horários que não fazem mal para os nossos olhos, né? Eu gosto bastante, inclusive busco fazer isso regularmente e sempre tem uma oração que me acompanha nesses momentos, que é algo nesse sentido, né? De que enquanto eu não consiga ativar o meu sol interior para iluminar sempre a minha vida, que você, né, o grande Pai, o grande Sol, possa iluminar o meu caminho, e então eu consigo absorver essas energias e gosto bastante. E a Eliane Machado diz: sobre as plantas que nós comentamos no Hélio Responde anterior, não tenho vontade de ter plantas, porque apará-las dói em mim e não consigo fazer. Como posso cortar um galho sabendo que são seres vivos? De fato, tudo são seres vivos, né? Desde os minerais, os vegetais, os animais, os hominais, até mesmo esses outros objetos que são inanimados, contêm energia e prana físico. Então também, de certa forma, são seres vivos. Mas neste caso, eu aconselho imensamente que você tenha o contato e mergulhe no Bhagavad Gita. Ali em Arjuna e Krishna, vai haver muitos elementos nas conversas que a gente vai compreender de que muitas vezes nós devemos agir, devemos atuar para ou alavancar ou erradicar, ainda que sejam seres vivos. As plantas, a gente pode fazer uma analogia aqui também com crianças. E as crianças, bem como as plantas, precisam ser educadas, precisam ser guiadas para um melhor caminho. Imagina se nós temos um filho e nós não estamos nem aí para esse filho. O que é estar nem aí? É não se importar com os maus galhos que ele manifesta, como por exemplo as vicissitudes e os maus comportamentos. Eu vou ter receio de educar o meu filho, de cortar ele, de podar ele,
mesmo sabendo que aquele galho que ele está manifestando, aquele comportamento, é um comportamento que não auxilia no seu crescimento moral, no seu crescimento como pessoa, como ser humano, não, por amor eu vou aparar este galho, por amor eu vou educar, eu vou repreendê-lo e conduzir para um melhor direcionamento, para ter um melhor comportamento, justamente por amor. Então, por amor também eu posso aparar, não só posso como devo aparar também as plantas, para conduzir elas com mais facilidade para o sol. Tirar aqueles galinhos que roubam a sua seiva e que impedem o seu crescimento. E da mesma forma a gente precisa fazer isso conosco mesmos. Porque os piores defeitos ou as piores vicissitudes são as menores, são os menores. Porque muitas vezes são os que nós não percebemos. E então negligenciamos. E se nós negligenciamos, eles podem crescer, porque roubam a nossa energia e chegará um momento que já estarão muito grande. E quando estiverem grande, correremos o risco de não mais conseguir detê-los. Então é muito importante que a gente observe quando o mal estiver pequenininho. Aí a gente pode cortar este mal pela raiz, né? Quando tiver algo que está nos roubando energia, conseguiremos olhar, atuar, cortar e aí utilizar todo o nosso potencial para o nosso melhor crescimento e irmos em direção ao sol, ao nosso sol interior ou ao sol divino também, como quisermos. Pode ser Deus também, né? Podemos ir em direção a Deus. Aliás, devemos, esse é o nosso caminho natural. Mas trouxe essa pergunta aqui porque me pareceu muito importante. Nós não precisamos e não devemos ter medo de podar, de cortar, sejam as nossas emanações mentais, que são seres vivos também, sejam os galhos que roubam energia de uma planta, ou seja, comportamento de nossos filhos que podem lá na frente crescerem e a gente perde o controle. Então, por amor, nós governamos, nós induzimos, nós controlamos, né? Nós direcionamos, é a melhor palavra. E para entender profundamente isso, eu deixo a sugestão de mergulhar no Bhagavad Gita, esse clássico lindo da literatura indiana dentro do Mahabharata, que é sensacional, fundamental, uma leitura imprescindível, eu diria, para todos os caminhantes e aspirantes espirituais, que sei que são todos vocês aqui do canal. Então é isso, pessoal, agradeço muito as vossas companhias até este momento, lembro de deixarem o like para ajudar e alavancar os nossos conteúdos aqui do canal e... lembrei de uma outra coisa. Sobre os jejuns, existe também não só o jejum físico, né, mas o jejum mental, o jejum emocional, ao qual até o Cristiano Cerezer falou especificamente num vídeo lá no canal do Cálice. Se vocês desejarem, está lá para conhecerem mais sobre os jejuns dentro do xamanismo. Deixe nos comentários as suas perguntas e colocações. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.